cidade do interior da Bahia, pois estava advogando em questões de terra. Sem esperar tive a confirmação de que o mestre não me abandonara. Estava naquela época muito revoltado com certos espíritos, que achava que havia me enganado, e também andava revoltado com as injustiças que certas pessoas e advogados, principalmente, estavam a cometer na cidade onde estava trabalhando. Minha revolta quase me levou a cometer atos de violência para fazer valer o direito, visto que este estava quase morto para os menos afortunados daquela cidade. Estava me sentindo desequilibrado emocionalmente. Foi aí que um dia, ao voltar de ônibus para Salvador, já chegando nesta cidade, acordei em meio a um sonho sem pé nem cabeça, horrível, ridículo, que bem demonstrava meu estado interior conturbado. Acordei, abri os olhos e perguntei para mim mesmo: de onde saiu tanta bobagem? E para minha total surpresa ouvi uma voz forte, de homem maduro, porém bastante afetuosa, responder dentro de minha cabeça, ou seja, por meio de telepatia, da sua mente: meu filho. E completou: você tem andado muito desequilibrado ultimamente, e tem deixado sua mente produzir ou captar os pensamentos mais horríveis que você já teve na vida. Ouvi a voz de Sanacan claramente dentro de mim, enquanto pegava minha mala e descia do ônibus, já na rodoviária. Isso durou alguns segundos, talvez um minuto. Em seguida, já caminhando pela rua, o diálogo entre nós se estabeleceu, mas eu não mais ouvia sua voz, apenas captava seu pensamento, suas ideias, tendo certeza que era ele. Foram quase 5 minutos de conversa, na qual o mestre me deu muitos conselhos e muita força para minha renovação mental. Lembro-me perfeitamente de ter perguntado a ele o que deveria fazer para me equilibrar e voltar a ser como anos antes, quando nos encontrávamos no plano astral, e ele me respondeu: você já conhece o caminho, siga-o. Você sabe o que tem a fazer. Não tenho nada de novo a lhe dizer. É uma questão de escolha e decisão sua. De fato, eu já sabia o caminho. Já havia me levado a uma altura razoável e me deixei cair. Era só me erguer e andar para frente. Sabia exatamente o que tinha a fazer. Contudo, havia uma certa revolta dentro de mim que me impediu de me levantar naquele momento, e, também, havia a questão do prazer dos sentidos que eu não tinha resolvido ainda. Estava preso a moldes passados, e cheio de conflitos internos, que me impeliam para a busca do prazer. Era uma espécie de compensação pela frustração íntima, e por uma carência profunda que somente anos depois comecei a me dar conta. A partir daquela experiência, levei um tempo somente percebendo o mestre por vias mentais. Ainda não conseguia encontrá-lo no plano espiritual. Meu corpo de energia sutil estava por demais condensado por causa dos pensamentos desencontrados e instáveis. Meus conflitos e meu apego aos sentidos atraíam para mim energias correspondentes, que impregnavam meu corpo astral e tornavam-no muito denso, pesado, materializado, e me impediam de recordar as experiências astrais. Em 1988, quando Wanda estava grávida de nosso filho Alan, certa noite saí do corpo, consciente, e vi um homem, um espírito, debruçado sobre Wanda, que estava dormindo na cama, com ambas as mãos espalmadas em direção ao seu ventre. Senti imediatamente que não se tratava de um amigo ou alguém que estivesse ali para ajudar, dando passes para fortalecer o feto. Pelo contrário, ele estava ali para tentar provocar um aborto, direcionando energias ruins, de ódio, sobre o feto, sobre o espírito reencarnante. Minha reação imediata foi de mandar-lhe uma carga energética pulsante, que provocasse nele a sensação de um choque elétrico. Então joguei as mãos subitamente em sua direção com o pensamento de que estava mandando um forte choque. Lembrei-me de Wagner Borges dizendo: jogue energia. Com esse recurso, que funciona muitas vezes mesmo, o espírito desapareceu pela parede rapidamente e não mais retornou. Apliquei em seguida energias em Wanda sobre o feto, para desfazer os possíveis efeitos das energias deixadas pelo agressor.
Não pense o leitor, contudo, que isso é sempre assim tão simples, fácil, e que sempre teremos mais forças que os atacantes. Muitas vezes nos vemos completamente impotentes diante de certas investidas, necessitando de auxílio de espíritos mais poderosos. Tudo depende do grau de inteligência e conhecimento acerca de manipulação de energia que tiver o agressor, e também do nosso progresso espiritual e força mental e energética. Às vezes é preciso sermos humildes para reconhecermos nossa pequenez e pedirmos socorro mesmo. Nesse mesmo ano, 1988, fiz concurso para juiz do trabalho substituto e passei, mas só tomei posse em março de 1989. Alan nasceu em janeiro. Nesse ano comecei a me reequilibrar. Aos poucos fui voltando a ter projeções com relativa consciência, até que em 1990 resolvi escrever o livro Sanakan, um mestre no além. Terminei em 1991. Em dezembro de 1990 estava na cidade de Jequié, interior da Bahia, dormindo em um hotel quando, pela manhã cedo, já acordado, mas deitado na cama, senti de repente um banho de energia sobre todo o meu corpo. Imediatamente me senti desligado do corpo. Quis reagir a princípio, tendo sentido um certo temor, por não saber quem estava ali. Mas quando vi que não havia condições, que já estava totalmente solto, deixei fluir a experiência. Saí do corpo ouvindo uma voz já conhecida me dizendo: "Saía Beto, vim lhe buscar." Era Marlene, minha velha amiga. Então relaxei. "Oi," disse eu. "Como vai?" "Ficou com medo?" perguntou ela. "Um pouco, a princípio, porque não sabia quem estava aqui essa hora da manhã. Vim aqui para alertá-lo de um equívoco que você cometeu no livro que está escrevendo." E então Marlene fez um breve relato sobre algumas coisas que eu troquei ao tentar recordar de certos diálogos tidos com ela e Rodolfo quando eu estava fora do corpo. Depois ela se despediu, sem demora, pois aproximava-se a hora de eu ir trabalhar. "Muita paz, Beto. Nos vemos depois." "Muita paz, minha amiga." Dê lembranças a Rodolfo. O ano de 1991 seria mais rico de experiências e aprendizado. Passei a fazer palestras com frequência e a sentir a presença do mestre Sanakan, que me inspirava sempre, desde que eu estivesse equilibrado. Comecei a trabalhar mais ainda a intuição e a me deixar solto para receber os influxos de pensamento e energia do mestre quando ia fazer palestras. Iniciei o projeto Viagem Astral, do qual falarei no próximo capítulo. Com o tempo, já não precisava sair do corpo para conversar com Sanakan, estabeleci o contato mental, telepático, por força da vontade e pensamento firme nele. 4. O projeto Viagem Astral teve início em 14 de julho de 1991. Seu objetivo era desenvolver a saída do corpo físico, o desdobramento, de forma consciente, com fins a conhecer melhor as outras dimensões do planeta e divulgar o conhecimento para a humanidade. Procurava melhorar a alimentação, tornando-a mais leve e vegetariana, meditar, orar, fazer exercícios respiratórios, evocar amigos espirituais, treinar relaxamento profundo e usar técnicas que induzissem a saída astral de forma consciente. Resolvi iniciar esse projeto para me concentrar novamente na projeção astral, procurando desenvolvê-la e dominá-la. Em julho desse ano estive projetado nos Estados Unidos, em Nova York, permanecendo um tempo em um viaduto a olhar para a cidade, podendo ver o edifício Empire State ao longe. Via carros passando pelas ruas, tudo muito nítido, como se estivesse ali em corpo físico. E lembrei-me, ainda estando lá, de minha última encarnação, da qual já falei alguma coisa no outro livro. Me vi jovem, entrando em um subsolo de uma casa, descendo uma escada, e depois me vi praticando artes marciais com um rapaz de cor negra. Já sabia, antes dessa regressão, que praticara artes marciais naquela vida, o que aplicara durante a guerra,
em missões que tive que cumprir. Já fui 3 vezes a Nova York, fazendo crer que de fato lá vivi, como já me haviam dito. Disse-me um certo espírito que um de meus filhos da última encarnação ainda estaria vivo, já idoso, e morando nos Estados Unidos. Informação dada em 1985 ou 1986. Às vezes acho que ele mora naquela cidade onde fui algumas vezes. Ainda em julho de 1991 estive projetado no Egito, tendo sobrevoado as pirâmides de forma consciente e nítida. O panorama do alto é fantástico. Estive em uma cidade egípcia com várias mesquitas e vi pessoas com trajes árabes, como é usado por lá. Voltei dessa viagem com a firme convicção de que havia uma cidade soterrada ao lado das pirâmides, apesar de não me lembrar de ter visto tal coisa. Para minha grata surpresa, em outubro de 1993 estive no Egito, em corpo físico, onde fiquei 11 dias e percorri todo o país, e acabei constatando que de fato há uma verdadeira cidade do lado direito da pirâmide de Quéops, lado direito de quem está de frente para ela, com mais de 300 metros de comprimento e 200 de largura. Disse-me um egiptólogo, guia do meu grupo, que se trata de uma necrópole, ou cidade-cemitério. Descobri essa cidade por mero acaso, pelo menos não a busquei conscientemente. Estava uma tarde sozinho na região das pirâmides, visando entrar novamente na câmara do rei da Grande Pirâmide, a fim de complementar minhas observações, quando percebi certas ruínas a uma certa distância, com buracos no solo e muitas construções distantes. Cheguei mais perto para ver, fiquei curioso e fui tirando fotos. Adentrei gradativamente a região de construções em ruínas, tendo algumas quase intactas. Encontrei coisas maravilhosas, tirei cerca de 40 fotos, até que meus filmes acabaram, e então resolvi sair daquele local, onde estava me sentindo ameaçado, por estar só. Os turistas correm perigo naquela região, eu que o diga, pelo que passei ali sozinho. Se um dia o leitor for lá, cuidado, não ande sozinho. Quando saí, vi que havia placas em inglês dizendo que aquela área era proibida, por ser zona arqueológica recentemente descoberta, e ainda em processo de escavação e limpeza. Levei 2 horas nessa área sem ninguém me incomodar. Atribuo tal sorte ao fato de parecer com os egípcios, sendo moreno, de nariz grande, cabelos pretos e não muito alto. E estava com roupas semelhantes às que usam os arqueólogos. Devem ter pensado que eu era um arqueólogo fazendo observações. Ademais, turistas não ficam sozinhos naquela zona das pirâmides. Isso principalmente devido aos atentados que vez por outra acontecem por lá. O mais importante para mim foi o fato de ter estado lá primeiro projetado, voltando com uma ideia fixa, e depois comprovado fisicamente que realmente existia uma cidade soterrada. Essas construções apareceram com o terremoto de 1992, havendo ainda uma fenda ao lado da Grande Pirâmide, a qual fotografei como prova. Fatos como esse nos estimula a prosseguir com as pesquisas e exercícios de projeção. Ainda em julho de 1991 estive em um auditório em Colônia do Plano Astral assistindo a palestra sobre o Novo Espiritismo, que consistia em uma maior abertura do Espiritismo, aproximando do universalismo, já que muitos espíritas ainda estão muito presos a Allan Kardec, na ortodoxia, vivendo no século XIX. Os conhecimentos se aprofundaram depois de Kardec, sem desmenti-lo, mas expandindo os horizontes que ele abriu para a humanidade. Ele não disse tudo nem conheceu tudo, mesmo porque o tempo não lhe permitiu, mas abriu portas para a ciência do espírito. Coube em seus sucessores dar continuidade aos estudos e pesquisas. Hoje já se sabe muito mais do que no tempo de Kardec, e só aqueles que ainda estão muito apegados a ele insistem em cristalizar-se no seu século e em seus limitados conhecimentos. Depois dessa palestra resolvi me afastar do centro espírita e seguir linha que mais se afinava comigo,
a do livre pensamento e da síntese universalista. Fiz regressão de memória e descobri minha ligação forte com Alain, meu filho. Ele era também meu filho em outra encarnação, tendo 12 anos na época que vira. Estávamos fugindo de alguém, subindo as escadas de incêndio de um edifício e em seguida correndo por um corredor. Éramos grandes amigos. Isso explica a sua paixão por mim nesta vida, e a minha por ele. Aliás, antes mesmo dele nascer, conversamos fora do corpo, e então já sabia que o espírito que estava para reencarnar era um velho amigo, o que se confirmou logo depois que ele veio à luz. A partir de 14 de julho de 1991 comecei a colocar um cubo em quarto que ficava ao lado do meu, sem ver qual face que estava para cima, contendo ele 6 letras, uma em cada face. Concentrava-me para sair do corpo e ver a face que estava para cima, mas não consegui nos 4 primeiros dias. No quinto também não vi a face do cubo, mas, surpreendentemente, vi Jesus de forma clara, nítida e viva pregando em um pátio de um templo ou sinagoga. Era alto, forte, de ombros bem largos, moreno, de cabelos e barbas pretos e compridos. Estava falando para a pequena multidão, tendo um lenço colorido nas mãos, o qual virava dos 2 lados, como fazem os mágicos em seus truques. Porém ele não estava fazendo truques, mas talvez usando o lenço para explicar alguma coisa. Falava de desejos, apegos e estados mentais, me fazendo lembrar Krishnamurti. O interessante é que eu entendia tudo o que ele falava, porém não o idioma falado. Acho que foi uma regressão de memória, não algo atual que acontecia no plano espiritual. Não creio que tivesse condições de alcançar tão elevadas alturas no plano do espírito para assistir àquela cena tão bela. Contudo, o tema abordado não consta dos evangelhos, que por sua vez são muito pobres em matéria de detalhes do que Jesus falava. E outra coisa interessante é que eu estava na cena, vendo tudo em 3 dimensões, e me movia, vendo-o de costas e depois de lado, podendo ver seu rosto de perfil também, em sua barba. Por coincidência, eu estava completando 33 anos em setembro daquele ano. E não foi a primeira vez que o vi. Já havia visto Jesus em 1981, estando em uma fazenda. Daquela primeira vez eu o vi de lado, estando próximo, dentro de uma casa pequena. Ele era mais jovem, tendo os mesmos cabelos e barbas pretos, de fios retos e lisos, e usava apenas uma túnica branca simples. Sua pele era moreno clara, seu nariz afilado e retilíneo, como dos gregos, porém não via a cor dos seus olhos, pois estava do seu lado. E em 1978 eu o vi por 2 vezes, uma em que ele chegava numa casa pequena, onde eu estava, tendo parado por segundos na porta, contra a luz do sol, e então viu quanto ele era alto e tinha os ombros largos. Era quase da altura da porta. Tinha os mesmos cabelos e barbas pretos e usava também túnica branca. Tenho certeza de que se tratava de regressão de memória. Eu vivi na Palestina em sua época. Era judeu, me converti ao cristianismo e devo tê-lo visto pelo menos umas 2 vezes, ouvindo sua pregação. Sou apaixonado por Jesus, mas sem fanatismo, e sem vinculação com qualquer religião ou igreja. Apenas pelo que ele foi e é, por sua coragem e determinação, e pela revolução que ele fez no mundo, presente ainda hoje, 2000 anos depois. Em outubro de 1993 eu vi seu rosto em Jerusalém, depois de algum tempo de insônia por estar vendo sem cessar rostos de pessoas que morreram naquele lugar desde sua época na Terra. Isso foi após ter estado no Museu do Holocausto. Após ver seu rosto, tudo se acalmou e então dormi tranquilo. A cidade de Jerusalém tem a energia mais pesada que já senti. Passei alguns dias tentando ver o cubo, sem resultado animador. No dia 26 de julho tive uma regressão ao tempo dos astecas, sendo eu um deles. Dia 13 de agosto estive novamente em Nova York, e no dia 14 estive na Índia, numa pequena praia, onde havia pequenas casas.
Em seguida estive com um espírito, com quem conversei pensando ser Sai Baba, mas que não tinha sua aparência. Era estranho. Ele perguntou pelo meu segundo livro, que eu não publiquei, e disse que ele seria minha grande oportunidade. Não obstante, lancei o Sanacan, e o outro ainda dorme na gaveta. Aquele Sai Baba me pareceu muito estranho. Às 13h30 da madrugada do dia 19 de agosto o telefone tocou. Acordei imediatamente, pensando ter acontecido alguma coisa ruim com alguém conhecido. Porém, quando atendi, o telefone desligou. Demorei a dormir depois, tendo ficado pensando em várias coisas. Então resolvi pensar em Jesus, e lembrei-me de Sanacan. Após alguns momentos, estando ainda acordado e consciente, ouvi um barulho dentro de casa. Pensei em me levantar, mas aí senti o choque vibratório em todo o meu corpo. Senti-me leve como uma pena. Pensei em mexer o corpo para cima e para baixo, e automaticamente isso aconteceu. Mentalizei minha saída astral para cima, e lentamente fui ficando de pé, sem perda de consciência. Estava perfeitamente lúcido. Virei-me para trás, estando em pé em cima da cama, e vi meu corpo e o de Wanda deitados na cama. Wanda estava deitada de lado, e eu de costas, com o rosto para cima. Podia ver tudo o que havia no quarto, como televisão, armário, cortinas e outras coisas. Estava exatamente tudo como era antes de eu sair do corpo, o que demonstra a realidade da projeção astral. Vi uma mulher, um espírito, debruçada sobre Wanda e perguntei-lhe quem ela era, mas não lembrei da resposta quando voltei ao corpo. Ela era morena, tinha os cabelos castanhos e curtos, e não me pareceu que estivesse ali para fazer mal. É pena que não me lembre da conversa que provavelmente tivemos. Lembro-me, todavia, de ter voado através da parede, passando pela sala e quarto de Alan, tendo visto dormindo tranquilamente. Minha memória estava voltando aos poucos, era necessário muita concentração e esforço para lembrar das experiências astrais. No dia 21 de agosto estive em uma colônia, estando sentado em um banco, quando o espírito conhecido como vovó chegou por trás de mim e me abraçou. Fiquei tão feliz, acariciando suas mãos. Vi seu rosto, porém não lembrei depois de como ela era. Disse-me que havia ficado muito triste quando eu a rejeitei, tendo dito que foi por causa de tudo o que aconteceu. Disse-lhe que havia pensado muito nela naqueles dias. Perguntei por Dr. Davi Sarkis, tendo ela me contado sobre o curso que eles estavam tomando em determinada colônia. Aproveitei para pedir-lhe perdão. Esse encontro ocorreu de madrugada, provavelmente entre as 3 e 4 horas. Estive 2 vezes na Índia, em 1991, assistindo passeata de rua e sobrevoando montanhas. Somente em outubro de 1993 voltaria lá, em corpo astral, em visita ao Sai Baba. Até o final de 1991 já estava tendo experiências mais lúcidas, quando então tive alguns encontros com o mestre visando tentar resolver alguns conflitos íntimos que me assolavam. Minha consciência se expandia mais, alargando meus horizontes, e eu precisava compreender melhor certas questões de evolução. Um dia, após ter meditado acerca do amor, entrei em um relaxamento profundo, por volta das 10 da noite. Logo depois senti meu corpo ficar pesado, muito pesado, e em seguida não mais o senti, passando a notar um grande fluxo de energia circulando por todo o meu corpo, aquele choque elétrico indolor. Senti-me finalmente solto, leve como uma semente de dente de leão, e flutuei para cima como um balão. Pensei em ficar de pé, e automaticamente tomei essa posição. Vi meu quarto exatamente como ele era, e meu corpo deitado na cama, em sono profundo. De repente Marlene entrou pela porta do quarto e disse: "Olá, Beto, estava esperando você sair para irmos ao encontro de Rodolfo. Vamos fazer uma pequena viagem a um lugar interessante. Acho que você vai gostar." Oi, minha amiga, já faz algum tempo que não a via.
Nem tanto, Beto. O problema é que nem sempre você se lembra de nossos encontros. Quer dizer que nós nos encontramos e depois eu não me recordo. Exatamente. Por quê? Porque nem sempre seus neurônios cerebrais estão preparados para receberem as impressões colhidas por seus órgãos de percepção astral, ou perispiritual. Beto, esse assunto é muito complexo, e por isso prefiro deixar para Rodolfo explicar, ou então o mestre Sanakan. É que são necessárias certas explicações de caráter científico, e eu não sou muito boa em ciências ainda. Minha área de estudos quando em vida era assistência social. Tudo bem, Marlene, não tem problema. Deixo a pergunta para os cientistas. Vamos então ao encontro de Rodolfo. Ok, vamos. Marlene então saiu voando pela janela do meu quarto, e eu a segui. Sobrevoamos a rua onde morava, na Pituba, e depois Marlene pediu que me concentrasse nela, pois mudaríamos de dimensão e de frequência vibratória. Fiz o que ela pediu, e logo deixei de ver a rua e os edifícios da Pituba. Quantas vezes sobrevoei esse bairro e outras áreas de Salvador nem me lembro, pois foram tantas, desde 1978 até hoje. Comecei a ver um bosque cheio de árvores grandes e frondosas, e logo me senti no solo, de pé. Marlene estava ao meu lado. Onde está Rodolfo? Perguntei. Alô, Beto, como tem passado? Saiu Rodolfo do meio das árvores a me cumprimentar. Estou bem, e você? Vou levando, como dizem vocês na terra. O que vamos fazer aqui? Perguntei curioso. Fazer observações de estudo em uma cidade que se destina aos prazeres do sexo. O quê? Minha expressão foi de espanto. Exatamente isso que eu disse. Existe no plano astral cidade com fins à satisfação dos prazeres sexuais. Mas como isso é possível? Beto, você acha que a morte nos liberta de nossos desejos? Claro que não. Respondi seguro. E acha que os traços de personalidade masculina ou feminina desaparecem ou se transformam de imediato após a morte? Perguntou Marlene dessa vez. Também não. A morte, ao meu ver, não muda nossa maneira de ser e de pensar de forma instantânea. Nossa mente não se transforma tão rapidamente, em situação alguma. A natureza não dá saltos. As conquistas são progressivas. E a saída do corpo altera a mente e a maneira de pensar, e ainda os desejos? Perguntou-me Rodolfo. Não. Estou aqui, em outra dimensão, em outro plano, e continuo sendo exatamente o mesmo. Penso da mesma forma, e tenho os mesmos desejos. Você se libertou de seus apegos e condicionamentos pelo fato de ter saído do corpo de forma consciente? Perguntou-me Rodolfo. Também não, meu amigo. Continuo cheio de conflitos, condicionamentos, apegos e desejos. Você acha hoje que a projeção astral é indispensável para o autoconhecimento e transformação da mente, com a libertação dos desejos e apegos? Perguntou Rodolfo. Não, pois tenho avançado muito em termos de autoconhecimento e domínio de mim mesmo durante os anos em que raramente saí do corpo conscientemente. Contudo, acho que a projeção pode ajudar a compreender certas coisas, como nossa natureza espiritual, nossa independência do corpo e a evolução e a vida em outras dimensões, demonstrando que a vida não é exclusividade do plano físico. Beto, você acha que os desejos sexuais são algo forte e marcante na mente do homem? Perguntou Rodolfo. Sim, e que perturbam demais. O desejo sexual é algo que vem de dentro, como instinto, porém é exacerbado pelo pensamento, pela razão, e pela forte propaganda em cima do sexo, que hoje acontece na Terra. Desencarnado ou projetado o ser continua então carregando seus apegos, condicionamentos e desejos? Perguntou-me Rodolfo. Claro, é o que se deduz de tudo quanto dissemos antes. Respondi. E o sexo pode ser praticado sem a participação do corpo físico, sem os nervos, sem a pele, sem os órgãos sexuais materiais, sem as glândulas, etc. Bem,
Rodolfo, pelo que já tive oportunidade de ver anos atrás, estando projetado, o espírito desencarnado pode sentir algum prazer se ligando temporariamente ao sistema nervoso de um encarnado. Liga-se principalmente ao cérebro, carro-chefe de toda sensação que temos no plano material. E sem esse intermediário, sem o encarnado servindo como médium, como ponte, pode o desencarnado sentir prazer sexual? Perguntou Rodolfo. Li bem pouco a respeito, e tenho minhas dúvidas de que isso seja possível, já que a sensação chega à mente via sistema nervoso, e o orgasmo está ligado a todo um sistema de atrito dos órgãos genitais. E o encarnado projetado pode praticar sexo, Beto? Perguntou Marlene. Não tenho certeza. Respondi, e complementei, sem os órgãos sexuais. Não sei não. Nunca pensei seriamente a respeito. Você já teve relações sexuais fora do corpo, com uma mulher desencarnada ou projetada? Perguntou-me Rodolfo, deixando-me embaraçado e de um certo jeito envergonhado. Não me lembro. Não tenho certeza. Já tive muitos sonhos eróticos em minha vida, principalmente na adolescência e juventude. Mas não sei dizer se alguma vez tive relações de verdade com o corpo astral, com o perispírito. Beto, você mesmo responderá a essas e outras perguntas depois da visita que faremos a essa cidade aí na frente. Vai se surpreender com o que verá. Disse Rodolfo. Vamos elevar a frequência vibratória de nossos corpos energéticos. Assim não seremos percebidos pelos espíritos que vivem ou estão de visita na cidade. Eles estão muito materializados, muito condensados, vibrando em baixa frequência. E além disso estão envolvidos quase todos com um pouco de ectoplasma, o que os aproxima da natureza do corpo físico terreno. Disse Rodolfo. Quer dizer que ninguém lá dentro poderá nos ver? Perguntei. A princípio sim. A não ser que haja espíritos vibrando na mesma faixa nossa, em estudo, como nós. Respondeu o amigo. Interiorizemo-nos e façamos uma oração da forma que agrada a cada um, ou meditemos, o que dá no mesmo. O importante é que elevemos nossas vibrações, acelerando os átomos que compõem nosso veículo sutil de manifestação. E no seu caso, Beto, deve por força de comando mental mandar de volta para o corpo físico, através do cordão astral, o ectoplasma que lhe acompanhou quando você saiu. Isso quase sempre acontece. Fazendo isso, será menor a chance de se tornar visível aos espíritos que estão na cidade. Concentrei-me com vontade firme e resoluta. Pensei em amor puro, pensei no Mestre Jesus, pedindo-lhe ajuda, pois queria aprender os segredos da vida e da morte. Lembrei-me de Sanakam. Senti-me fortalecido. Afastei de minha mente qualquer pensamento que pudesse me causar desequilíbrio, e me senti calmo e sereno. Vamos, então. Chamou-nos Rodolfo. Caminhamos por entre o bosque, que não era muito claro. Era meio sombrio, como se em início de noite, após o pôr do sol. As árvores eram muito grandes, e não senti grama no solo. Parecia estar andando sobre terra úmida. De repente vi os muros altos de uma cidade que mais parecia ter saído de um filme sobre a Idade Média. Fomos em direção à entrada, um imenso portão que parecia madeira. Antes que chegássemos mais perto perguntei a Rodolfo, como entraremos? Atravessaremos o portão. Ele não se constituirá obstáculo para nós, pois estamos em outra frequência. As ondas de rádio e TV não atravessam as paredes no plano físico. É tudo questão de frequência de vibração e comprimento de ondas. De fato não fui obstáculo. Passamos pelo portão como passamos pelas portas e paredes no plano físico, estando no corpo astral. Há graus tão variados de frequência vibratória, ou de comprimento de ondas. E tão pouco sabemos sobre isso, principalmente no que diz respeito às outras dimensões, além da nossa conhecida. Assim que adentramos a cidade, vi vários homens e mulheres de aparência normal circulando por um grande pátio,
onde havia bancos para que se sentassem. Mas se parecia com uma praça. Havia vários casais conversando. Fomos caminhando por entre vários deles, até entrarmos em um jardim imenso, como um bosque ou um parque, cheio de árvores e bancos. Havia pequenos regatos e flores, mas não tão bonitos quanto os que eu havia visto em colônias nos planos mais elevados. Não obstante, havia um clima de romantismo e erotismo no bosque. Percebi estátuas de casais tendo relações sexuais, me fazendo recordar o Kama Sutra, que li aos 18 anos. Comecei a reparar que vários dos casais estavam se beijando na boca, de forma bastante erótica e sensual. Aquilo me provocou sensações de excitação, o que foi notado por Rodolfo, que tem muita sensibilidade. Beto, disse-me ele, não se deixe envolver por esse pensamento de sensualidade, pois do contrário teremos de parar nossa visita, porque você se tornará visível para eles, vibrando na mesma faixa. Pensamento é energia, você não sabe? Desculpem-me. Deixei-me levar por impulsos inconscientes, fruto de meus condicionamentos, desejos e apegos. Tentarei impedir que isso aconteça novamente. A visão de tanta sensualidade por alguns momentos me fez esquecer que estava ali em observação de estudo, e por instantes me senti arrastado pelo desejo de sentir também prazer. Mas acabei me controlando e tirei o pensamento da mente. Continuamos caminhando pelo parque até chegarmos a um conjunto de casas. Não eram muito afastadas umas das outras. Rodolfo nos chamou para entrarmos em uma delas. Passamos pela porta e logo vimos um casal abraçado em uma grande cama. Estavam nus. Fiquei parado olhando aquilo com pensamentos mistos em minha mente. Nunca havia visto espíritos sem roupa, e não tinha certeza se os órgãos sexuais também continuavam conosco após a morte. Está surpreso, Beto? Perguntou-me Rodolfo. Sim, estou. Eles estão tendo relações sexuais de verdade ou estão apenas imaginando que estão? Observe. Disse Rodolfo. Chegue mais perto e veja se eles estão transando, como vocês agora a chamam. Cheguei mais perto e vi que eles faziam movimentos iguais aos que fazemos no plano físico quando estamos tendo relações sexuais. E pude ver em determinado momento que o homem penetrava a mulher e se movimentava, não havendo nenhum fingimento. Era sexo mesmo o que eu estava assistindo. Era real. Igualzinho ao que se faz no mundo físico. Minha curiosidade se aguçava cada vez mais. Será que eles chegariam ao clímax, ao orgasmo? Continuei observando, por recomendação de Rodolfo. E vi que em determinado momento eles fizeram expressões de gozo, de quem estava de fato tendo um orgasmo. Era incrível demais para mim. Parecia não ser verdade, mas era. Eu estava lúcido, completamente consciente. Mas não tinha explicações para tal fenômeno. Aquilo era novidade para mim. Durante tanto tempo pensei que o sexo fosse expressão apenas do plano físico. Achava que ele estava apenas ligado à reprodução material de corpos para a reencarnação, com todas as implicações relativas ao casamento, família e ao desenvolvimento do amor. Mas que ele continuasse existindo além da morte, em outra dimensão, e que os encarnados pudessem também transar fora do corpo, isso era inteiramente novo para mim. Novidade, não é, Beto? Perguntou-me Rodolfo. Sim, totalmente novo para mim. Eles são encarnados ou desencarnados? Aguce sua visão e olhe para a cabeça de ambos. São encarnados, posso ver o fio de luz saindo de suas nucas. Eles vêm aqui somente para terem relações? Nem sempre. Às vezes se amam. Muitas vezes são amantes de outros tempos, afastados pela reencarnação, que os coloca em lugares diferentes. Muitas vezes são casados, insatisfeitos, e vêm aqui em busca de um amor mais verdadeiro, ou simplesmente em busca de prazer. São muitos e variados os motivos que trazem cada uma dessas pessoas até aqui. Cada qual tem sua razão, e nós não devemos julgar ninguém,
mas acima de tudo compreender e buscar as causas dessas coisas. Devemos procurar as raízes do amor e a compreensão profunda do que seja o sexo. Você tem razão, Rodolfo, disse eu. Agora temos que partir. Não podemos mais ficar aqui, senão você não se recordará de muita coisa. As explicações que eu sei que você está querendo e precisando serão dadas pelo mestre Sanaka, brevemente. Procure manter sua mente tranquila, serena, sem conflitos, para que possa estar como o mestre dele e aprender coisas interessantes. Saímos da casa, atravessamos o parque e a praça por onde havíamos entrado, e finalmente atravessamos o portão, que estava fechado. Já no bosque, Rodolfo falou, o sexo ainda é pouco compreendido pelas pessoas, tanto no mundo material quanto nas zonas mais baixas do plano espiritual. E ele ainda lhe perturba, ainda lhe prende ao plano terra, fazendo que se impregne de energias materializadas. O mestre vai conversar com você sobre isso, para ver se você compreende melhor a questão do sexo e possa continuar com o trabalho que foi interrompido. Somente totalmente equilibrado com relação ao sexo você poderá subir até colônias mais elevadas e contar aos outros o que viu, ajudando a esclarecer acerca da vida em outras dimensões ou planos de vida. Seguimos até minha casa, onde fiquei, adentrando o corpo novamente, e os dois amigos seguiram para destinos ignorados para mim. 5. 2 dias depois de ter ido com Rodolfo e Marlene àquela cidade onde as pessoas se dedicam ao namoro e ao sexo, saí do corpo sem dificuldades, e logo percebi a presença de Marlene no meu quarto. Ela sorria e me disse: Beto, concentre-se em mim e me acompanhe. Tudo bem. Deixamos de ver o quarto logo em seguida. E em instantes estávamos em um vale cercado de montanhas. Havia muitas plantas, porém a maioria baixa, e muitas flores. O vale era imenso e muito bonito. Havia um rio cortando o vale. Que lugar é este? Perguntei. É uma réplica do Vale das Flores, que fica na Caxemira. Nós estamos mais ou menos acima daquele país. Isto aqui foi criado mentalmente, ainda é mantido por espíritos que aqui viveram e que têm muita ligação com o país. É o caso do mestre Sanaka. É mesmo? Perguntei. Beto. Siga por esse caminho aí na frente que você encontrará o mestre. Está certo, Marlene. Mais tarde virei encontrá-lo, se o mestre julgar necessário, e se me chamar. Até mais. Disse a Marlene, despedindo-me temporariamente. Iniciei uma pequena caminhada por entre flores e plantas ornamentais de vários tipos. Era tudo muito bonito. Minutos depois, percebi a uma certa distância Sanaka sentado na grama, à beira do rio, com os olhos perdidos na água. Parecia estar em profunda meditação. Mas nem por isso deixou de notar minha presença. Isso aqui é meditação de plena atenção. Estar atento para tudo que acontece dentro e fora de nós mesmos. Olá, Beto. Há quanto tempo não nos vemos cara a cara? Que alegria. Mestre, fiz uma saudação em estilo indiano, juntando as palmas das mãos e inclinando ligeiramente o corpo para frente, em sinal de respeito, e prossegui. Muito me alegra estar com o Senhor novamente. Nossos contatos mentais têm sido frutíferos, mas às vezes sinto falta de um diálogo mais ostensivo, face a face. É natural, meu filho. Pais e filhos sempre sentem saudades de alguma forma um do outro, e o mesmo se dá com mestres e discípulos, ainda mais quando a relação vai além do discipulado, chegando a maiores alegrias do coração, como é nosso caso. Nossa relação é antiga, e fortes laços nos unem, notadamente o amor. Nunca o esqueci, mestre. E tenho sentido imensamente a sua falta. Mas eu nunca me afastei por completo. Apenas por um breve período estive envolvido em trabalho ligado à seleção para o exílio que já começou. Você foi quem se afastou de mim, mudando seus pensamentos, se deixando envolver novamente com bebidas alcoólicas e sexo intenso, principalmente em sua mente. E mestre,
Tenho sido um tolo. Minha mente tem estado tão cheia de desejos nesses últimos anos, e não tenho sido capaz de apaziguá-la. Meu fogo interno se acendeu e eu não consigo apagá-lo por completo, nem compreendo inteiramente os processos do apego, do desejo, e a finalidade do sexo. A busca do prazer tem sido uma constante, como se a buscar preenchimento para uma lacuna, para um vazio que não pode ser preenchido. Eu compreendo você, meu filho. Tenho acompanhado de perto seu sofrimento, decorrente de conflitos internos por causa da dubiedade de desejos. Quer sentir prazer, sente ímpetos fortíssimos nesse sentido, e ao mesmo tempo acha que nesse caminho não poderá crescer mais, pois vive com a mente saturada de desejos insaciáveis, que perturbam sua mente, deixando-a intranquila, ansiosa, cheia de conflitos e sem ter paz. É isso, mestre. Por mais que busque a satisfação de meus desejos, acabo sentindo que eles não podem ser satisfeitos. A mente deseja sem parar, cria novas necessidades, aí eu busco satisfazê-las, para em seguida sentir novo desejo. Não fui capaz de controlar meus pensamentos durante esses anos todos, por mais esforços que fizesse, e tenho vivido em perene conflito. A prisão que é o apego ainda não se desfez. E os profundos condicionamentos de muitas vidas, reforçados pelos da atual existência, ajudam a manter-me vinculado ao estado de busca da satisfação dos desejos de sentir prazer. Beto, meu filho, você ainda não vive em estado de perene prazer mental. Não sente ainda o prazer que emana das pequenas coisas, e é por isso que sua mente inquieta vive a caça de prazeres intensos, instantâneos e fugazes. Você compreende o que digo, pois já viveu dessa forma em alguns períodos desta vida atual. Sua fase zen foi a maior expressão dessa vivência, mas depois você se deixou levar e iludir novamente pelos prazeres ditos fortes, como o sexo principalmente. E isso deve ter uma raiz plantada no fundo do seu subconsciente. Alguma insatisfação consigo mesmo, alguma carência afetiva, ou outro motivo que você vai ter que descobrir. Talvez possa lhe ajudar a localizar a causa, a origem, mas o trabalho de percepção, interiorização, conscientização, e posterior mudança é seu, e é solitário. Mestre, o sexo me tirou do meu centro de equilíbrio nesses últimos anos. O encantamento com as formas. O apelo visual das propagandas me seduziu, me atraindo e me prendendo. Às vezes acho que penso mais do que faço sexo. É aí que reside, ao meu ver, o centro da questão. A mente do espírito é racional. A mente produz pensamentos. O sexo provém do centro mais profundo do nosso ser. É instinto, e está presente em todo o reino animal, não só no homem. O animal não pensa, logicamente não pensa em sexo. Os animais não têm esse tipo de problema, não têm conflitos com relação ao sexo. Eles simplesmente copulam, impelidos pelo instinto, que vem do inconsciente, e eles nem sabem o que é o inconsciente, nem tampouco imaginam o que seja o instinto. O Senhor acha, então, que o problema foi criado pela mente? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta, face ao que o mestre expôs anteriormente. Acho, Beto. E pela mente racional, ou seja, pela mente já provida da faculdade de raciocínio, que é privilégio, na terra, dos homens. Os animais irracionais não contestam os instintos, não vão de encontro a ele, e nem o superam. Isso, no entanto, ocorre com o homem. Este, a partir de determinado ponto ou momento da evolução, começa a questionar os instintos, a suprimi-los e vencê-los. E às vezes os desnatura também. O que tenho que fazer então, disse eu, é conhecer e compreender melhor o que seja o sexo. Qual a sua origem e finalidade, e ter mais profundo conhecimento de mim mesmo, de meus processos mentais, de meu apego e origem dos desejos. Talvez esteja desviando o eixo do sexo, com relação à sua função e finalidade. Acho que sim, Beto.
proponho fazermos uma volta a nossas origens, em processo mental de rememoração, pois você já fez isso antes, apenas não direcionado para a questão do sexo, que é o que faremos agora. Acho que pode ajudar, mestre. Pois então comecemos já. Você sabe que cada um de nós é uma unidade de consciência, ou um ser individualizado, que também chamamos às vezes de ego. E somos campos de força individualizados dentro de um grande campo de forças. Somos micro-universos dentro de um macro-universo. O que está em cima está também embaixo, isto é, o que está nas unidades consciência está também no plano do absoluto, de Deus. E isso vale tanto para a consciência quanto para a energia, do ponto de vista da origem da consciência e da energia, considerada a matéria como energia concentrada. É aquela ideia de Kapila, filósofo indiano, do Purus e Prakriti, ou seja, princípio espiritual e princípio material. Disse eu. Exato. Concordou Sanatan. Purusa, o princípio espiritual, é a consciência pura, a mente pura, sem qualquer atributo por nós conhecido. É puro espírito, incondicionado. E Prakriti, o princípio material do universo, é a substância ligada de forma indissolúvel à consciência. Sem essa substância, a consciência seria nada. Mas o nada não existe. Assim, consciência e substância, podendo ser esta também chamada de energia ou matéria, ou princípio material, coexistem, e de forma coesa e inseparável. O espírito está sempre ligado à energia, por mais sutil que seja ela. Lembra-se disso? Sim, mestre. Esse aprendizado jamais foi ou será esquecido, porque é a base de tudo o que existe, e é raiz para a compreensão de qualquer questão do universo. Nada no universo é estático. Tudo é dinâmico, tudo se movimenta, vibra, e às vezes se transforma. O plano da quietude verdadeira é o plano divino, aquela dimensão onde não se pode falar de tempo ou espaço, pois nela impera a temporalidade e a infinitude. Nela o ser não conhece tempo e espaço. Somente vindo à existência no universo fenomênico o ser absoluto se relativiza e se torna ego, passando a se relacionar com tempo e espaço. Já dizia Lavoisier que no universo nada se cria e nada se perde, mas tudo se transforma. De fato, a criação no sentido de tirar algo do nada não existe. Deus, o absoluto, utiliza-se de sua própria substância, sua própria energia, para gerar, para produzir o universo no qual ele mesmo se manifestará, se expressará, em infinitas formas e faces. São muitas as faces de Deus, pois ele vive, sofre e evolui em cada e através de cada ser. Ele, o ser, está presente em cada ser. O eu, no fundo, na realidade, é o eu, é Deus, a consciência cósmica incriada. Essa é a ideia e o pensamento da escola Vedanta Advaita, ou seja, não dualista. Os filósofos indianos antigos já pensavam dessa forma. Disse eu ao mestre. E nós estávamos lá, aprendendo e meditando, seja como budistas, yogis, hindus ou outras escolas de pensamento e sabedoria, não é, Beto? Sim, recordo-me de algumas passagens pela Índia, e chego às vezes a ter saudades, principalmente quando ouço música indiana ou vejo o Himalaia coberto de neve. Meu filho, Deus olha para seu próprio universo através das janelas dos olhos e da mente dos seres emanados dele mesmo, que são manifestações suas. Não há separação real entre a criatura e o Criador, entre a manifestação, ou manifestado, e o que se manifesta. A separação é meramente superficial, dimensional. As unidades consciência são envolvidas em energias cada vez mais densas, distanciando-as apenas do ponto de vista vibracional e dimensional de sua origem divina, do berço de onde saíram, a consciência cósmica universal. Daí Buda ter falado na ilusão de separatividade, que consiste em nos sentirmos separados uns dos outros e separados de nossa essência, Deus dentro de nós. Uma vez autoconsciente o ser, ou autoconsciente o ser em seu universo,
O processo de evolução com abertura de consciência toma novo impulso. O ser, passa a dirigir mais o seu próprio destino. A verdadeira realização espiritual se dá com a identificação do eu com o eu, do ego pequenino limitado com o absoluto ilimitado. Essa conscientização é de suma importância, mestre. Enquanto o homem e também os espíritos desencarnados não se conhecerem e se reconhecerem, viverão na ilusão de separatividade, o que gera competição, luta, conflitos variados, medo, tensão, sofrimento, dor. Beto, todas as formas de energia, matéria e o que chamais de vida carregam em si mesmas consciência, no mais profundo e recôndito de seu ser. É a manifestação da consciência universal, que habita dentro de todos os seres, em forma de inconsciência. Todos os seres possuem consciência, são consciência, mas por não terem atingido ainda a fase autoconsciente da evolução, essa consciência vive em estado de inconsciência. Mestre, essa inconsciência é o que os psicólogos chamam de inconsciente. É sim, Beto. Observe esse desenho que surgirá à sua frente. Nesse instante começou a se formar na minha frente um quadro, onde havia um desenho. A esfera seccionada que você vê representa graficamente uma unidade de consciência, ou um ego, se o preferir. Não significa necessariamente que o ego seja como uma esfera, é apenas ilustração, de caráter pedagógico. Imaginemos que por diferenciação vibracional a substância divina gera um pequeno campo de força que assim passa a ter existência em outra dimensão, agora surgida com a diferenciação. Espacialmente falando, essa unidade de consciência não saiu do lugar. Apenas mudou de frequência vibratória, o que a torna diferente. No entanto, a consciência cósmica não abandonou a substância que mudou de frequência vibratória. Está contida na substância, e por via de consequência, na unidade de consciência. Esse ego que nasce a expressão da consciência cósmica, não pode ser de outra consciência. E ele carrega dentro de si, no fundo de seu ser, a consciência cósmica como inconsciência, que é o nosso inconsciente. Então o Samadhi dos yogis é a identificação com o nosso inconsciente. Me adiantei empolgado. Sim. O ser mergulhando dentro de si mesmo acaba por descobrir sua origem, e se identifica com ela, que é a consciência cósmica. Ultrapassada a última barreira da mente, deixando para trás o mais profundo subconsciente, o ser abre a porta que os separava, de forma relativa, do ser real, verdadeiro, e penetra no seu inconsciente, que é a própria consciência cósmica, consciência pura, o absoluto, para Brahman Deus. Essa é a realização espiritual, pois aí o ego se descobre espírito, puro espírito, que é o real no universo. E aí a busca termina. Disse eu. A busca do quem ou que sou eu, sim. Porém a evolução está apenas começando sua fase autoconsciente. Então a vida não termina com a chamada realização espiritual. Disse. Não. A verdadeira vida consciente começa aí. O ser realizado, sentindo-se mais divino, vive cheio de amor, compaixão e compreensão para com todos os seres vivos, os quais reconhece também como seres divinos. Todos, sem qualquer exceção. O ser realizado ama infinitamente, e de forma incondicional. Ama a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, pois sabe em verdade que no fundo, bem no fundo, não há distinção real entre os seres e o ser. Respeita e considera tão divina uma barata quanto um templo de qualquer religião, ou qualquer homem ou entidade espiritual. Ama todas as formas de vida, sem discriminação de forma, beleza, cor, sexo ou qualquer outro padrão condicionante. E o sexo, onde fica? Lembrei-me do tema inicial. Não me esqueci do sexo, meu filho. Estava apenas aguardando o momento oportuno de encaixá-lo no que estamos falando. Você já meditou a respeito da carência essencial, mãe de todas as carências? Não. Já ouvi falar da carícia essencial,
Um livro publicado. Sana Canril, ante minha brincadeira. É que esse livro tem o título parecido com o que ele me falou. A carência